turma, tudo bem? Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando e estudando, né? Não podemos parar de estudar, vocês sabem disso. É só uma fase, esse momento de isolamento social e daqui a pouco tá passando, né? Então vamos lá, nossa aula de hoje. Lembrando que essa aula eu sou a professora Michele, tá? Caso tenham esquecido. Aula de português, né? Para o 7º ano. E essa aula é específica sobre a questão do verbo de ligação, né? A gente está trabalhando aí, eu creio que nas aulas online vocês já estejam vendo verbos de ligação, né? Os tipos de predicado, toda a questão da predicação verbal. E é sobre isso que a gente vai continuar falando hoje, tá? Porque são questões muito detalhadas e você precisa realmente praticar. Então, hoje eu trouxe aqui alguns assuntos que a gente já viu, mas pra gente tirar dúvidas, e trouxe também exercícios. Por isso que é importante agora você separar o seu material de estudo. Caderno, sua caneta, lápis, borracha, sempre ter ao seu lado aí, tá? Para que no momento certo você dê um pause, você possa copiar as questões ou marcar as letras, enfim. Você precisa ser dinâmico no seu estudo, né? Você não precisa ficar naquele automático, como, né, copia, sabe? Peraí, professora, não, né? Você agora está criando um novo meio de estudar, tá? Então a ideia é que a partir das videoaulas você dê o pause, você volte, você escute, depois novamente volta, e assim você vai criando a sua forma de estudo, tá? De acordo aí com o que você achar melhor, tá bom? Então vamos lá. Como a gente vai falar agora sobre verbos de ligação, eu preparei então os nossos slides que eu vou estar apresentando para vocês algumas informações básicas importantes sobre o verbo de ligação e sobre o predicativo do sujeito. Eles estão muito ligados, né? Eles trabalham juntos, né? A gente não pode esquecer que os verbos, eles estabelecem essa ligação entre o sujeito e uma característica ou um estado. Por isso, eles são chamados verbos de ligação, tá? E o predicativo do sujeito é justamente essa característica que se refere ao sujeito. Ah, professora, peraí, falou muita coisa, confundi aqui, então vamos com calma. Verbo de ligação. Vamos lá, é um verbo. Você já sabe o que é o verbo. O verbo faz parte da oração, correto? Beleza. Ligação por quê? Justamente o nome já está dizendo, liga uma característica ao sujeito da oração, tá? Então, quando eu dou o conceito, procura me acompanhar nesse raciocínio e ao mesmo tempo tenta construir na sua memória, na sua lembrança, uma oração, uma frase que tenha o verbo e que você possa identificar, bom, esse é o sujeito, esse é o verbo. Pega uma frase simples, mamãe fez um bolo, mamãe comprou um doce, entendeu? Pega uma frase simples, só para você começar a identificar, trazer na sua memória, na sua lembrança, quem é o sujeito? Mamãe. Por quê? Porque ela comprou, o verbo é o comprar. Nesse caso, comprar é um verbo de ação. Então, você já separa ele aí de lado no seu conhecimento. Porque agora a gente está falando de verbo de ligação. Então, vou tentar criar uma frase com verbo de ligação. Mamãe está feliz. Olha aí o está. Por quê? Porque está ligando feliz, que é a característica da mamãe. Beleza? É assim, gente. É do simples, é da frase que a gente diz, ah, que frase boba. Mas é do simples, é dessa frase boba que a gente vai reorganizando o nosso pensamento. Afinal de contas, você não está o dia inteiro pensando em aula de português, não é verdade? Então vamos lá. Eu trouxe para você aqui as tirinhas do Garfield, né? Elas são bem interessantes, eu gosto muito das historinhas dele. E é uma forma também da gente aprender a partir das tirinhas, porque a interpretação também está ali, né? E é muito legal a gente perceber que ao interpretar, a gente foca tanto na expressão, né? Como no desenho todo do quadrinho, como na escrita, tá bom? Nos gestos que ele faz, né? Isso tudo traz pra gente uma interpretação. Nesse caso aqui, no primeiro quadrinho, eu tenho escrito assim: você parece gordo, né? O dono do Garfield, o amigo do Garfield falando com ele. E o Garfield pensa, porque Garfield não fala, né? Então ele pensa assim. Bom, ele também não pensa, mas a tirinha traz pra gente essa ideia aí de que ele está pensando.
eu pareço gordo? Repara que tem um ponto de interrogação. Então ele se questiona, né? Eu pareço gordo? E o outro amigo continua. Garfield, por que você é tão gordo? E o Garfield, ali com o gestinho, né, o dedo dele, eu tenho uma teoria. Eu suspeito que minha barriga está planejando tomar conta do mundo. O Garfield, ele é sempre inusitado, diferente, né, engraçado, né? Também é abusado, né? O Garfield, ele tem essa característica, né? Ele é aquele gato que só quer ficar dormindo e comendo. Tá bom? Então vamos lá. O que eu quero aqui, gente, dentro da nossa matéria de verbo de ligação e predicativo do sujeito? O que eu quero que você perceba, que você compreenda? Quais os verbos de ligação você encontrou nas tirinhas? Aí, olha só, tem dúvida? Volta lá na tirinha. Ela quer saber verbo de ligação. Aí ela disse que o verbo de ligação liga o quê? A característica ao sujeito. Você parece gordo. Epa! Se você não lembrar quais são os verbos de ligação, você pode pensar na seguinte forma. Ela disse que liga a característica ao sujeito. Tem característica? Sim, né? Desculpa, deixa eu... Qual é a característica aqui? Gordo. Ah, então se gordo é característica e se refere ao você, então, olha aí, o parece pode ser um verbo de ligação. Muito bem. Entendeu? É desse jeito que você vai direcionar o seu pensamento, tá? Não fica preso à questão de ter que decorar. Ai, quais são os verbos de ligação e eu preciso decorá-los. Não fica preso a isso não. Procura compreender. Procura entender ou procura encontrar caminhos que vai te levar a encontrar o verbo de ligação. Como eu fiz agora, né? Você encontra uma característica relacionada ao sujeito, então aquele meio ali só pode ser o verbo de ligação, porque está ligando essa característica ao sujeito. Então, parece aí é um verbo de ligação, tá? Seguinte, tem outro verbo de ligação lá? Vamos ver. Eu pareço gordo, é o mesmo verbo, aí ele continua falando. Olha no primeiro quadrinho de baixo. Por que você é tão gordo? Repara, você e o tão gordo, né? O gordo característico, o tão aí tá intensificando, né? Muito gordo, né? Então esse o que esse com acento tá fazendo aí no meio? Gente, lógico que esse também é um verbo de ligação, tá legal? Então fiquem atentos aí ao verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Então você encontrou esse ézinho com acento agudo, é um verbo ser, tá legal? Beleza. E os predicativos que eles ligam? Lembrando que predicativos se referem então às características, correto? E nós encontramos uma ali, né? Que foi a palavra gordo. Tá comigo aí? Beleza. Então, se você conseguiu identificar, se você está escrevendo, continua, porque a ideia é essa, tá? Vai colocando no seu caderno as respostas. Se você quer me acompanhar, se você primeiro quer me ouvir, não tem problema. Depois você volta, copia os exercícios e tenta fazer sem olhar o vídeo, tá? Porque uma coisa é você ouvir e escutar. A outra, será que eu realmente aprendi? E aí você faz sozinho, tá legal? Vamos lá, vou para o próximo slide. Bom, aqui eu trago para vocês os principais verbos de ligação, que são eles: o ser, o estar, o parecer, que é o que a gente acabou de ver, né, na tirinha, o permanecer, o ficar e o continuar. Tem outros, professora? Sim, tem outros, e você sabe que tem, porque nas outras aulas, nas aulas anteriores, nós já falamos sobre os outros verbos de ligação. Então, volte nas videoaulas, né? E você vai ver que existem outros sim. Mas aqui, nesse slide, eu estou colocando para você os principais. Aqueles que talvez sejam mais utilizados, aqueles que vocês vão encontrar mais nos livros, né, nas tirinhas, tá? Aqueles que talvez vai aparecer mais aí nas atividades, nos exercícios, nas provas, tá bom? Então fica ligadinho aí. Os principais verbos de ligação são esses: o ser, o estar, o parecer, o permanecer, o ficar e o continuar. Ao lado de cada verbo,
eu coloquei uma oração, né? Então tem aí, com o verbo ser, o carro é novo, tá? Olha aí, o novo, característica, se referindo ao carro, beleza? O verbo estar, o frade está feliz. Então, olha só, estar também é um verbo de ligação, porque está ligando feliz, que é característica, ao frade. Parecer, ela parece cansada. Cansada é característica, né? Está se referindo a ela. Então, parece é o verbo de ligação. Permanecer, a rapariga permanece aflita. Aflita, gente, é característica e se refere à rapariga. Então, permanece é o verbo de ligação. A Mariana ficou triste, olha só. Triste, triste é uma característica e triste se refere a Mariana. Então, ficou é um verbo de ligação, tá? A Diana continua feliz. Feliz é uma característica, como nós vimos ali no estar, né? O frade está feliz, a Diana continua feliz. Poderia colocar qualquer outra característica ali, né? A Diana continua preocupada, olha aí. Preocupada também é uma característica, né? A Diana continua insatisfeita. Então, repara, eu posso, até para ir treinando, né? Percebendo aí o meu conhecimento, né? Melhorando o vocabulário, percebendo que eu conheço outras palavras. Você pode fazer esse treino, né? E não ficar só nessas de feliz, de novo, de alegre, triste. Amplia o seu vocabulário, tá? Constrói essas orações independente do que a gente aqui está pedindo, do que os professores estão pedindo. Lembre-se que você está numa fase de estudo autônomo, ou seja, você está estudando por sua conta, vamos dizer assim, né? Então você tem essa autonomia. Bom, deixa eu ver se eu aprendi. Vou escrever aqui no meu caderno umas 10 frases só com verbos de ligação. Olha aí, é um bom treino. Faça isso, tá legal? Então vamos lá. Então anota isso aí, fica atento, sublinha, circula, puxa a setinha, tá? Identifica o verbo de tal forma que fique fácil para o seu entendimento, para o seu estudo, beleza? Seguindo, eu trouxe aqui outras frases, outras orações. Repara, quando eu falo de sublinha, puxa a setinha, é como esse exemplo agora, né? É legal você fazer isso no seu caderno e, inclusive, utilizar as canetinhas coloridas, sabe? Puxa a setinha vermelha, faz um sublinho com a cor de laranja, né? Escreve o verbo com uma outra cor. Por quê, gente? O visual nos ajuda muito a aprender. Sabe? Por que a gente prepara o slide? Eu poderia ficar o tempo todo com o meu rostinho aí mostrando pra vocês e falando. Eu tenho certeza que ia ficar cansativo. Você o tempo todo só olhando pra minha cara. Não, então a gente pensa em preparar um slide, uma forma em que você vai dinamizar a aula, né? Em que você vai perceber as várias possibilidades de orações, de frases, de verbos, tá? E o seu caderno, né, que é o seu instrumento, o seu material aí, o seu recurso de estudo, o seu caderno ele pode ser também tão criativo quanto as nossas aulas aqui com esses slides. Então você pode sim se apropriar das cores, das canetas diversas, né, criar as suas orações, copiar as que estão aqui, fazer as suas anotações. Isso é bem legal, tá? E com certeza você vai aprender. Com certeza você vai assimilar muito mais rápido e com mais eficácia. Porque, como eu falei, né, o visual, ele tem esse poder, vamos dizer assim. Aquilo que a gente vê, a gente consegue lembrar, né, mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. O homem era japonês. Repara, qual é o verbo de ligação aí? Era, né? Quem é o sujeito? O homem. E aí, o que eu estou falando sobre o homem? Que ele era japonês. Então, japonês é característico desse homem. Por isso, japonês é o predicativo do sujeito. Pensa assim, pensa dessa forma, né? O homem era japonês, porque ele nasceu no Japão. Então, eu tenho aí uma característica, tá? A segunda frase, ele estava cansado. Ele, sujeito, né, pessoa, pronome pessoal do caso reto, tá?
pronome pessoal do caso reto a gente vai ver nas próximas aulas aí. A gente sabe que o pronome ele substitui um nome, né? Então assim, eu vou sempre que lembrar aqui, eu tiver possibilidade, eu vou puxar, porque o português ele se completa, né? As regras gramaticais, a gente vê todas elas juntas aí, nesse momento das orações, das análises, tá? Então eu tenho o sujeito ele, estava, que é o verbo estar, é um verbo de ligação, que está ligando nesse momento o cansado, né? Que é uma característica de alguém naquele determinado momento. Então, o cansado se refere ao ele e o estava é o verbo de ligação, beleza? Terceira oração, Joaquim virou rei. Olha só, virar, gente, para tudo e pensa agora comigo. O verbo virar. Se eu imagino na minha mente aqui, eu crio uma situação de uma criança se virando para um outro lado, eu tenho um verbo significativo, um verbo que indica ação, porque a criança se virou, correto? Mas nesse caso aqui, nesse contexto, olha só, Joaquim virou rei. Eu não consigo ver nessa imagem Joaquim se virando, mas eu consigo ver o Joaquim na figura de um rei, né? Alguém que talvez não fosse, não tivesse essa posição, não ocupasse essa posição de rei, e agora ele ocupa essa posição de rei. Então, esse virou aí, ele está ligando a característica, né, ao Joaquim. Eu tenho, então, o predicativo do sujeito, eu tenho o virou como um verbo de ligação, porque nesse contexto o virou não indica a ação de virar, tá? Mas indica a ação de mudança, correto? Então, ele se torna um verbo de ligação e Joaquim eu tenho como sujeito, como a pessoa aí da minha oração, tá? Ou seja, todo esse predicado se refere a quem? Ao Joaquim, que é o sujeito da oração, tá? Tranquilinho até aí? Acho que tá dando, né? Pra pegar, pra entender ou pra relembrar, porque eu acredito que o verbo de ligação, como a gente já vem estudando, não é tão difícil assim de você compreender, né? Os verbos de ligação, eles são diferentes dos verbos de ação. O próprio nome dele já diz, né? Expressam ações relacionadas ao sujeito os verbos significativos, tá? Os verbos de ligação, eles não têm essa expressão de ação, de movimento, de deslocamento, tá? Então, os verbos de ligação justamente ligam, só isso, ok? Então, vamos lá. Predicativos do sujeito. A gente está falando muito de verbo de ligação, mas a gente não pode esquecer que ele liga sempre uma característica. E essa característica tem função, preste atenção nisso. Essa característica, ela tem função de predicativo do sujeito. Então, quando eu digo ele está triste, então vamos supor que é uma questão lá da prova. Qual é o predicativo do sujeito? Somente a palavra triste, tá? Por quê? Lembra, triste é a característica dele, ok? Na segunda oração, os alunos são inteligentes. Repara só, qual é o predicativo do sujeito? O predicativo é a característica do sujeito. Então, nesse caso, o predicativo vai ser inteligente, tá? O trem está quebrado. Repara só, está é o verbo de ligação. Característica do sujeito. Quem é o sujeito? O trem. Que característica temos ali? Quebrado. Então, quebrado vai exercer a função de predicativo do sujeito. Ok? Estou falando pausadamente para você ir pensando aí junto comigo e entendendo, tá? Cada palavrinha, cada função, tá ok? Seguindo então, outros exemplos, né? Lembra que, ó, você pode, né, voltar lá o vídeo e copiar. A ideia é que você realmente esteja pegando esses exercícios e passando para o seu caderno, tá? Faça todos eles. E por mais que, vamos supor, aqui eu só esteja cobrando o predicativo, você tem autonomia aí de colocar embaixo aí do predicativo, ó, quem é o sujeito? Que tipo de verbo é esse? Entendeu? Nesse momento você está estudando, você está criando a sua maneira de compreender.
essa prática aí, esse exercício, tá? Seguindo então, ele está triste, nós temos como predicativo triste. Peraí, acho que esse é o mesmo, né? Tem 3 frases iguais. Os alunos são inteligentes, também predicativo inteligente, como já vimos. O trem está quebrado, quebrado também é característica, então está na função de predicativo do sujeito. Agora, olha esses dois aqui embaixo. Não vou adentrar muito neles agora, mas é importante você saber, porque vai que você encontre nos seus livros aí uma frase e fique com dúvida, né? Então, vamos lá. Nomeei José, o meu secretário. Nesse caso, eu tenho um predicativo do objeto direto. Vamos relembrar. Peraí, professora, muita coisa. Tá, vamos com calma. Lembra que nós já vimos também transitividade verbal, correto? O verbo ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, ele pode ser os dois, né? Verbo transitivo direto e indireto, vai depender do contexto, e ele pode ser um verbo intransitivo, que tem sentido completo, portanto, ele é único ali. Quando a gente se fala que o predicativo se refere ao objeto direto, é porque essa característica agora não pertence mais ao sujeito, mas pertence ao complemento do verbo transitivo, tá? Então, quando ele diz, nomeei José, o meu secretário, olha só, eu, sujeito, nomeei José, nomeei é um verbo transitivo, José é o complemento, né? Eu nomeei quem? José. E aí, o meu secretário é o predicativo de José, porque José é o objeto de nomeei, tá? Não vou me estender muito agora, depois a gente vai falar com mais calma sobre o predicativo do objeto. Mas acredito que essa explicação já tenha dado a entender a diferença, né? O predicativo do sujeito é a característica que se refere ao sujeito. O predicativo do objeto é a característica que se refere ao objeto. Objeto esse que completa o sentido do verbo, tá bom? Chamei-o de ladrão. Olha a nossa próxima frase aí. Predicativo do objeto direto vai ser ladrão, porque você chamou alguém de ladrão, tá? Aquele pronome oblíquo "o" ali, ele está indicando essa pessoa. Viu, gente? Como o português, olha, é lindo. Português é quando você dá atenção e quando você começa a estudar e você começa a pensar nessa organização, fica fácil de entender, tá? Então, volta lá, escuta novamente, estuda, faz as anotações que você vai compreender, eu tenho certeza. Vamos lá. Esses verbos que eu coloquei aí em cima, ó, o ser, o estar, o ficar, o continuar, o parecer, o andar, o viver, o permanecer, o tornar-se, o virar e o acabar, são verbos de... Responde aí, porque você já sabe. Parece que eu estou te ouvindo. Muito bem, são verbos de ligação. Esses verbos, eles serão de ligação se não apresentarem ação, se apresentarem predicativo do sujeito, que é a qualidade, como nós estamos vendo, e se apresentarem ser de estado, né? Mudança de estado, ok. E aí eu coloquei alguns exemplos, tá? Ele vive feliz, né? O vive aí, ó, é um verbo de ligação, porque está indicando, né, a característica ao sujeito, tá? A professora está muito alegre, os policiais permaneceram atentos. Então, permanecer é de ligação? Sim. Atentos é característica? Sim, tá? Então, anote todas as orações que a gente tem colocado como exemplo, anote-as no seu caderno, tá? E faça a classificação. Depois que você assistiu o vídeo todo, aí você volta nessas orações e você faz as classificações, tá bom? Isso é estudar, tá? Seguindo, então. Ah, tá. Atenção. Por que atenção? Porque, olha só, tem verbos que vão... Você vai pegar esse verbo e vai observar que dentro de um outro contexto, ele não vai ligar uma característica ao sujeito. Então, ele não vai ser um verbo de ligação. Ai, peraí, professora, tá me confundindo. Calma. Respira aí. Vamos lá, com calma. Bebe água. Olha só, gente. A gente não pode pegar a matéria e decorar. A gente precisa entender. Lembra que eu já falei?
Tem alguns verbos que são mais utilizados e a gente sabe que eles vão funcionar como verbo de ligação. Por exemplo, o viver. O viver, ele pode ser um verbo intransitivo com sentido completo. Mas dependendo da frase, ele pode ser, deixa eu voltar aqui, um verbo que indique verbo de ligação, porque ele vai estar ligando uma característica ao sujeito, como é o caso dessa primeira frase aí. Ele vive feliz. Mas olha a diferença aqui. Quando alguém diz assim, ele viveu muitos anos. Reparou? Muitos anos é característica, gente? Não. Então, viveu aqui não está ligando característica nenhuma a nenhum sujeito. Mas viveu aqui é um verbo intransitivo. Por quê? Porque tem sentido completo. Quando a gente fala ele viveu, você entende que ação é essa. Não precisa de complemento, tá? Então, ele é intransitivo. É o mesmo verbo viver, só que dentro do contexto, ele muda a sua classificação. Então, a gente tem que ficar atento a isso nesse momento da análise, tá? A menina está em casa. Esse está funciona como verbo de ligação, mas nessa oração aqui, esse está não está como verbo de ligação. Está dizendo que a menina continua lá em casa, está em casa. Casa não é característica, tá? Os soldados permanecem no prédio. Repara, no prédio é um local, é onde eles estão, não é característica. As vizinhas ficaram sentadas na calçada a tarde toda. Olha só, ficaram sentadas. Então, aqui ele também não está funcionando como um verbo de ligação, tá? Então, vamos ficar atento ao contexto, ok? No final do slide, eu deixo aí umas dicas que eu creio que possa te ajudar para melhorar a concentração nos estudos. Primeiro, gente, organize o seu local de estudo. Procure estudar sozinho. É bom quando você escuta o professor falar, é bom quando você tem alguém para te explicar, mas você necessita daquele seu momento a sós. É o momento de, sabe, é você e a sua mente, é você e seus pensamentos, tá? Para justamente colocar em ordem aí dentro de você o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você está sabendo, tá bom? Faça um cronograma, faz um planejamentozinho, cola aí na parede, perto do seu computador ou no seu quadro aí, no seu quarto, tá? Na porta do seu armário, enfim. Horário tal eu estudo português, horário tal matemática, o horário tal eu vou descansar, o horário tal eu quero ver um filme, mas o horário tal eu volto a pegar em ciências, tá? Se organiza. Revise a sua matéria, faça a revisão ela é importante, a gente não pode tratar o estudo como assim, isso eu já sei e deixo pra lá. Não. Tanto é que vocês estão vendo aí. A gente precisa relembrar agora todas as classes gramaticais para a gente poder fazer as análises. Então, faça a revisão. Volta lá e vê o que é preposição. Volta lá e vê o que é artigo. Volta lá e vê o que é verbo. Entendeu? Faz essa revisão. Isso é estudar, tá? Nunca vai existir assim, eu não tenho que estudar hoje. Sempre tem, gente, alguma coisa que você pode revisar, tá bom? Escreva à mão, é importante você treinar sua caligrafia, a sua letra ela precisa ser legível. Lembra que todos os seus trabalhos vão para a mão de alguém que vai te avaliar. Então a letra precisa ser legível, ela não precisa ser bonita, né? Isso é muito particular de cada um, mas ela precisa ser legível, ok? Afaste as interferências. Então olha só, eu sou uma pessoa que não consigo estudar com música, com barulho, né? Então, você tem que procurar identificar o que te atrapalha e afastar-se disso, tá? Leia, releia e pratique. Fica aí a minha dica, ok? Vamos voltar pra cá, para eu poder me despedir de você, tá bom? Espero que você tenha entendido mais um pouquinho sobre os verbos de ligação, predicativo do sujeito. Volta lá, faz os exercícios, treine, estude, tá? Que a gente está aqui para te ajudar. Tá bom? Fica com Deus, um beijo, se cuida e até a próxima aula. Tchau, tchau!